Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Eu garanto a vocês, se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Os judeus disseram: Agora sabemos que estás louco. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: Se alguém guarda a minha palavra, nunca vai experimentar a morte? Por acaso tu é maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas, que também morreram? Quem é que pretende ser? Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vocês dizem que é pai de vocês. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se dissesse que não o conheço, eu seria mentiroso como vocês. Mas eu o conheço e guardo a palavra dele. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se, porque viu o meu dia. Ele viu e encheu-se de alegria. Então os judeus disseram: Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Jesus respondeu: Eu garanto a vocês, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram as pedras para atirarem Jesus. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, qual é o nível do nosso apego com as coisas materiais? Qual é o nível do nosso apreço com aquilo que não vale nada? No Evangelho de hoje, Jesus nos mostra um olhar único para as coisas mundanas. Jesus nos mostra no Evangelho de hoje que nós devemos deixar de lado aquilo que não importa, focar somente nele. E exclusivamente nesta última semana que antecede a Páscoa, focar ainda mais nele, que é o único bem que vai restar no dia do juízo final. Jesus propõe uma série de dinâmicas para que nós levemos a sério e foquemos nele, para que nós consigamos firmar nele como uma rocha. No Evangelho de hoje, Jesus dizia sobre a relação dele com o Pai. E cada vez mais os judeus eram contra o que Jesus falava. Porque como pode uma pessoa que nasceu numa cidade pobre, filho de pais pobres, humilde, e dizia ser filho de Deus, dizia ser o Salvador, e acima de tudo, falava coisas que eram totalmente contra as leis dos judeus, que eram totalmente contra as leis que eles propunham. Jesus falava de uma certa forma como se ele conhecesse aqueles que já morreram há anos atrás. E isso admirava os judeus e deixava, de certo ponto, eles com medo. O medo pode provocar, então, no nosso corpo três reações. Ou ele pode nos provocar a atenção, nos deixar alerta, ou ele pode nos provocar a raiva, nos deixar bravos contra aquela pessoa e querer fazer de tudo para acabar com aquela pessoa que nos deixou com medo. Ou ele pode nos provocar a reflexão. Dificilmente nós vamos saber trabalhar com a reflexão numa hora de medo. Dificilmente nós vamos saber trabalhar com a reflexão numa hora de angústia. A verdade é, os doutores da lei e os judeus tinham medo do que realmente era aquele Jesus.
que curava as pessoas, que ajudava a todos, que pregava o evangelho. E não tinha um conceito próprio. Vemos no evangelho que Jesus muitas das vezes foi confundido com o encardido. As multidões viravam para Jesus e diziam: tá vendo? É por Beelzebul que ele expulsa os demônios. Outros confundiam Jesus com João Batista, com Moisés, ou com alguns dos profetas que ressuscitou. Tudo isso está escrito no Evangelho, na Escritura. Poucos eram aqueles que acreditavam em Jesus, na palavra que ele dizia. E ontem também nós vemos isso. Pessoas, doutores, que acreditavam em Jesus, porém não acreditavam fielmente. E essa é uma dificuldade no nosso dia. Nós acreditamos muitas das vezes no que o outro vai dizer, mas nós não acreditamos completamente. E quando surge algo de dificuldade, damos para fora daquilo que ele fala. Nós somos pessoas de palavra. Como vai a nossa palavra? Como está indo o nosso caráter? Será que somos pessoas de caráter? Será que somos pessoas constituídas em caráter? Falamos aquilo que realmente nós fizemos? Eu aprendi que muitas das vezes nós não devemos rebater o nosso erro. Rebater o nosso erro só vai gerar no nosso coração o sentimento de impetuosidade. Você está certo. Se você ficar rebatendo aquilo que você fez de errado, seu coração vai entender que você está certo. E aí você vai sempre ficar rebatendo tudo que vier. Não vai aceitar aquilo que vier. Agora, se você aceitar, mesmo que seja algo que não for para você, como Jesus que aceitou tantas injúrias, tantas lamúrias na hora da sua crucificação. Se nós aceitarmos as dores da nossa cruz a cada dia, nós entenderemos o real valor de estar com Cristo. E aí vai ser mais fácil solucionar uma briga. Vai ser mais fácil solucionar uma divisão que tem, seja na família, seja no mundo, seja nos seus amigos ao redor. Só que para nós resolvermos este ponto, para nós focarmos em Jesus, nós precisamos entender que Jesus não vai resolver os nossos problemas. Somos nós que devemos resolver eles. Jesus vai auxiliar os nossos problemas. Jesus vai dar a resposta para aquilo que nós precisamos. Mas ele não vai entregar o problema resolvido de mão beijada para a gente. Porque ele espera de nós também um entendimento. Muitas das vezes, com a via cruzes que nós estamos passando, nós devemos entender o real valor do erro que nós fizemos alguma vez. Não. Depois de ter feito tudo isso, eu entendi que eu fiz alguma coisa de errado no passado. Eu devo mudar isso. Ou muito pelo contrário, levar este erro que nós tivemos ao longo da vida. Para que com as outras coisas que tiverem, eu tenho essa experiência do passado. Não faz isso não. Ensinar os outros. Não faz isso não. Vai dar errado. Confia em mim. Eu fiz desse mesmo jeito e deu errado. Se nós sabermos atender, entender por que essas cruzes vêm para a nossa vida e compreender que muitas das vezes não é uma causa para fazer a gente cair, mas sim para a gente se levantar, nós vamos conseguir passar por elas mais fácil.
Tudo vai ser driblado mais fácil. Não há dor que dure para sempre. E Jesus confirma isso no Evangelho de hoje. Se eu glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai. Vocês dizem que são filhos dele, mas vocês não o conhecem. Se os doutores da lei, se os judeus conhecessem realmente quem era Deus, eles iriam entender que o Deus que eles pregavam era totalmente diferente. E aí vem o segundo ponto do Evangelho de hoje. Muitas das vezes nós precisamos escutar o que Deus tem a dizer na nossa vida. Estamos muito atentos ao mundo, estamos muito atentos às coisas de universo e não paramos para olhar o que Deus tem a dizer na nossa vida. O que será que ele tem a proclamar? O que será que ele tem a falar? É importante. Porque daí muitas das vezes a gente prega um Deus que na verdade é outro. A gente tem que prestar atenção nisso. Tem gente que fala, cuidado que Deus castiga, cuidado que Deus condena. Muito pelo contrário. Caríssimos irmãos e irmãs, Deus não condena ninguém, muito menos castiga. As nossas via-cruzes, como eu falei há capítulos atrás, são coisas que precisamos passar por objetivo nosso. Somos chamados a passar por aquilo. E as nossas condenações, nós mesmos praticamos aquilo. Jesus não praticou. Uma vez um professor de matemática virou para a gente e falou assim: vocês podem ficar tranquilos, que da minha parte eu não vou dar zero para ninguém. Aí a gente ficou, ufa. Vocês que vão tirar o zero. Pois é. Aí a gente não sabia se a gente ficava mais feliz ou se a gente ficava com mais medo. Mas ele falou isso pra gente. E é verdade. Muitas das vezes a gente está tão preocupado em culpar os outros, achar o culpado pelo nosso erro, sendo que o culpado é a gente. A gente está tão preocupado em achar o erro, que o erro está na nossa vista. Se nós entendermos realmente quem é Deus, se nós entendermos realmente quem é o outro, como é a vida, na hora do tropeço vai ser mais fácil identificar como que a gente tropeçou e por qual pedra que a gente tropeçou. Então, que no Evangelho de hoje nós consigamos exprimir todos esses pontos que Jesus disse, todas essas coisas que Jesus falou. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.